aspectos importantes que a gente precisa falar é sobre a arquitetura do sono do bebê, que é diferente do sono dos adultos. No que difere? O bebê, quando ele nasce, logo que ele sai do útero materno, ele tem um ritmo biológico que onde o círculo circadiano, o que é isso? Os intervalos mais ou menos de cerca de um dia, né? Que nos adultos duram mais ou menos 24 ou 25 horas, né? Que a gente faz um pequeno ajuste todos os dias. No bebê ele dura de 3 a 4 horas. O que isso significa? Que é como se o dia do bebê tivesse 3 ou 4 horas. Ou seja, ele acorda, mama, é trocado, ele arrota, né? E depois ele vai dormir novamente. Isso no intervalo de 3 a 4 horas. Esse intervalo ele vai aumentando conforme ele vai crescendo. E aí, aos pouquinhos, esse dia dele, que antes durava 3 ou 4 horas, passa a ter 24 horas. Mas a gente pode fazer várias coisas para ajudar esse bebê a criar um ritmo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é regular a luz. A gente precisa primeiro deixar o ambiente de sono escuro à noite e claro durante o dia. Isso por quê? Porque dentro do cérebro da gente tem uma glândulazinha chamada glândula pineal, que é o que vai dizer para o organismo se é dia ou noite. Então, a presença ou não de luz é uma dica importante para o cérebro, para que a criança consiga separar isso e não troque o dia pela noite, que é uma coisa muito comum nos bebês recém-nascidos. Muito bem. Então, além da presença do dia ou da noite, os ruídos também são importantes. Então, à noite é legal que a gente deixe assim o mais silêncio possível e de dia os ruídos normais da casa. Claro que não existe uma coisa cemitério, né? A vida acontece, você tem os ruídos normais do dia e da noite, né? Quem mora nas grandes metrópoles, você tem carros passando, às vezes uma ambulância, alguma coisa. É importante que o organismo consiga relaxar e se desligar e dormir, mesmo com esses ruídos. Mas ruídos muito abruptos, como bater uma porta ou um instrumento musical, assim, gente que vai tocar guitarra na hora que a criança tá dormindo, pode parecer absurdo, mas alguns pais acham que a criança tá dormindo, então vamos fazer o barulho que for, né? Risada muito alta, isso pode despertar o seu bebê. Por quê? Porque o nosso ouvido é a única coisa que fica ligada enquanto a gente está dormindo. Então, se a gente for pensar em termos de natureza, por exemplo, né? Você tá dormindo lá na natureza, eu preciso estar com esse radarzinho que se chegar um bicho, um urso, né? Alguma coisa que possa ameaçar a minha segurança, eu preciso despertar para poder fugir e me proteger. Então, vamos deixar sempre os ruídos normais da casa, né? Uma descarga, né? Um telefone às vezes que toca durante o dia e à noite o maior silêncio possível, sem entrar na neurose de que não pode dar um passo, né? Alguma coisa assim que vai acordar o bebê, porque ele também precisa ser capaz de entender que aquilo é só um passo e que ele tá dormindo e que tudo bem, né? Como se fosse o vento na natureza, o balançar de uma árvore, alguma coisa assim, né? Então tá, daí o que eu escuto muito as mães dizerem, né? No primeiro ano de vida é normal, nenhum bebê dorme durante o primeiro ano de vida. Isso não é verdade. No primeiro ano de vida, a criança precisa descansar por várias razões. A primeira delas é que durante o sono acontece a produção do hormônio do crescimento. Então você tem vários hormônios. Além do hormônio do crescimento, você tem os hormônios da tireoide, que vão ser regulados e produzidos durante a noite. E esse hormônio do crescimento, ele não só ajuda a criança, faz com que a criança cresça, mas como também regenera as células, né? Então é importante a criança dormir e dormir bem também no primeiro ano de vida. Além desses hormônios do crescimento, do hormônio da tireoide, a diminuição também do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, você precisa também que a mãe durma. Então a gente fala, é normal dormir, mas espera aí, não é assim não. Na hora que a mãe descansa, você tem a produção da prolactina, que é o hormônio produtor do leite. Então, a mãe que descansa e que dorme bem, ela também produz mais leite, isso é super importante. Ela também vai ficar menos estressada, porque o nível de cortisol da mãe também vai ser menor. Então, esse equilíbrio, né, entre a mãe e a criança que precisa acontecer e ambos precisam descansar para ficar bem, mesmo para a mãe poder aguentar, de repente, uma crise de choro ou um momento de estresse do bebê, ela também precisa estar descansada, porque se ela está privada de sono, ela fica muito mais estressada, ela fica muito mais suscetível a estar tendo um descontrole emocional, por exemplo, né? Então, o bebê precisa descansar, né? Ele precisa descansar também no primeiro ano de sono. Daí as mães me perguntam, muito bem, Renata, e como é que eu posso saber se o meu filho está dormindo no número de horas satisfatório ou se ele está dormindo o suficiente?
de um modo muito simples, observando o seu bebê. Se o seu bebê está crescendo bem, se ele come bem, se ele está sempre alegre, bem-humorado, disposto, se ele acorda contente, ele está dormindo no número de horas satisfatório. Agora, se ele tá sempre irritado, se ele tá cansado, coçando os olhinhos, a orelha, se ele não tá comendo legal, se ele não tá se desenvolvendo bem, então provavelmente ele precisa dormir melhor. Existem as estatísticas, que são o número de horas mais, né, que eu até sempre falo, tal, mais ou menos a média de horas que as crianças costumam dormir, mas a gente precisa lembrar que isso é uma média. Ou seja, existem as crianças que dormem mais do que este número e existem as crianças que dormem menos que este número. Ambas são normais. A gente precisa observar a criança para entender se ela está dormindo um número ok de horas, né? Além disso, né, o sono das mães, das crianças, a gente pode fazer algumas medidas simples, que é essa coisa da luz, né, que eu tinha falado, e a rotina também. Então, a gente precisa... Como que a gente faz para estabelecer uma rotina para a criança? Primeira coisa que a gente faz, quando o bebê é bem pequenininho, é estabelecer um horário para o banho. Esse horário, normalmente eu coloco ele no fim do dia para separar o momento, o dia da noite. Então o sono não é uma coisa que passa despercebida. Se a gente coloca ele lá pelas 6 horas ou quando começa a anoitecer, a criança já entende que esse é um momento em que o banho vai separar o dia da noite. Então esse é o marco que vai separar o dia da noite, já vai ser o banho. Além do banho, aos pouquinhos a gente pode ir estabelecendo os horários das refeições, como por exemplo, meio-dia, uma mamada ou o horário do almoço. Lá para umas 6 horas, 5h30, 6 horas, o horário do jantar. 3 horas da tarde, o horário do lanche. Então a gente vai estabelecendo mais ou menos esses horários e vai aproximando os horários das mamadas desses horários que a gente pré-estabeleceu. Então, no começo, claro que isso não pode ser uma coisa rígida, a gente tem a questão da livre demanda e tudo mais, mas lembrando que o bebê não chora só por causa de fome, que ele pode chorar também por outras necessidades e que a gente não deve simplesmente oferecer o peito ou a mamadeira como resposta a qualquer desconforto. E lembrando que aos pouquinhos a gente pode ir estabelecendo um horário de rotina, a gente vai aos pouquinhos dando ritmo para esse relógio biológico da criança, né? Então, uma coisa gradativa, que num comecinho, pro bebê recém-nascido, não dá pra gente estabelecer essa rotina, claro, nem dá pra esperar isso, porque o relógio biológico dele, ele é diferente, então o tempo de intervalo das alimentações e o dia dele vai ter mais ou menos 3 ou 4 horas, então a gente não pode ter uma expectativa surreal, né, uma coisa de que a criança vai entrar num ritmo que ela não é capaz de ter, mas aos poucos a gente pode sim ir acertando isso. Lá pelos 6 meses já dá então pra ter uma rotina, aí a gente já tá com o horário do banho fixado no final do dia. Se for necessário, você pode colocar um aquecedor no quarto, alguma coisa pra, né, porque muitas mães falam pra mim, mas eu gosto de dar banho na hora do almoço porque é mais quente. Então eu gosto de colocar um aquecedor pra, né, superar esse problema. E se a criança costuma ter 2 banhos durante o dia, né? Algumas mães falam muito, as babás gostam muito de dar banho para a criança relaxar e dormir depois do almoço. Nesse banho, se você fizer muita questão desse banho, eu peço para não colocar sabonete, porque se você usa o sabonete 2 vezes por dia, você tira as defesas naturais da pele da criança e aí ela fica mais suscetível à doença. Então, se você puder, só lavar as mãozinhas e os pezinhos, ou alguma coisa que você sabe que vai sujar mais, ou mesmo dar um banhozinho mais refrescante, assim, se estiver muito quente na hora do almoço, mas não ficar abusando desse recurso que é o banho, né? E sim usar ele como um marco que separa o dia da noite e o início do ritual que antecede o sono. Essas são as medidas simples que a gente pode usar para ajudar a dar ritmo para esse relógio biológico e estabelecer uma rotina.